Será que o espírito oceano, o Nock, quis se vingar do pai e da mãe da Elsa e fez o navio deles afundarem? Parece uma pergunta muito estranha, mas vem comigo que no vídeo de hoje ela vai fazer sentido e vai pipocar a sua cabeça. Então vem comigo e roda a vinheta. Oi pessoas e conchinhas do oceano, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dirmade e mais um vídeo de Frozen 2. Como eu disse pra vocês, a minha cabeça tá pipocando de teoria de Frozen 2, eu quero trazer pelo menos uma por semana pra vocês, porque eu tenho muita coisa legal pra falar com vocês sobre isso. Então antes da gente começar, lembra de deixar o seu like aqui de baixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum futuro vídeo aqui do Dirmade. E também acompanhar todos os futuros vídeos dos futuros lançamentos da Disney. Vai ter Malévola 2, Frozen 2, vai ter Mulan, vai ter um monte de coisa maravilhosa, então se inscreve pra você acompanhar tudo isso. E a nossa pergunta de hoje é: qual espírito animal você gostaria que fosse seu guardião? Tipo o espírito de um tigre, o espírito de uma galinha. Não sei, qual animal, espírito de animal você gostaria que te protegesse? Comenta aí de baixo. Ah, pessoal, eu tô fazendo vídeos no meu canal de jogos, que é Detona Made, tá aqui nos cards. Só clicar e se inscrever, vai lá acompanhar também o meu segundo canal e acompanhar meus videozinhos de jogos que estão muito legais e muito divertidos. Então é só clicar aqui nos cards e se inscrever. Bom, eu contei pra vocês na semana passada que teve um festival na França onde a galera da Disney exibiu e revelou cenas novas e inéditas de Frozen 2. Contei tudo pra vocês nesse vídeo que tá aqui nos cards, porém a cena que mais chamou a minha atenção foi a primeira cena do filme e que foi revelada que seria tipo a cena inicial do Frozen 2. Nessa primeira cena do filme, de acordo com o pessoal que tava lá no evento, o rei Agnar, que é o pai da Elsa e da Anna, está no quarto das meninas quando elas são criancinha pra contar uma história pra elas dormirem. Então aparentemente Frozen 2 vai começar bem parecido com Frozen 1, com uma espécie de flashback de quando Elsa e Anna eram crianças. Acorda! Ana! Aí pra trazer mais memórias do pai e da mãe dela e poder explicar um pouquinho mais da relação que elas tinham com o rei e com a rainha. Coisa que não foi muito explorada em Frozen 1 e que eles prometem que vão explorar mais agora em Frozen 2. O que ficou bem vago, né? A gente realmente precisa de respostas sobre quem é o rei e quem é a rainha e qual é a relação deles com esse poder da Elsa e com tudo que tá acontecendo. Bom, então o rei Agnar tá lá no quarto da Elsa e da Anna, porque até esse momento elas dormiam juntas no quarto só, elas não eram separadas, e o rei Agnar está contando a seguinte história pra elas. Nessa história, o rei Agnar conta sobre seu passado como um jovem príncipe e suas aventuras quando ele era criança e adolescente. Numa dessas aventuras, ele conta que foi parar em uma mágica floresta, porém ele fez algo horrível por lá, que fez com que os espíritos dos elementos se virassem contra ele e contra toda a Arendelle, fazendo com que a Arendelle perdesse a conexão com os elementos e com as estações. Essa ceninha é muito reveladora porque indica pra gente qual que vai ser o objetivo e as motivações da Elsa nesse segundo filme. Aparentemente, como a gente viu no primeiro e no segundo trailer, a Elsa vai em busca mais de tentar entender os elementos, entender o poder dela, entender o que são aqueles espíritos que ela fica constantemente vendo e principalmente o que são aquelas pedrinhas misteriosas. Hoje eu tenho um vídeo esclarecendo tudo isso, se você não assistiu, confere aqui minha playlist de Frozen 2, tem várias teorias sensacionais, mas aparentemente Frozen 2 vai trabalhar em cima disso e trazer muitas respostas pra gente. Então, possivelmente o objetivo da Elsa vai ser fazer com que a Arendelle volte a viver em harmonia com os elementos e com as estações e fazer com que a ordem seja restabelecida. Porém, isso do pai da Elsa ter estragado tudo é bem interessante também, porque pode explicar muita coisa, como por exemplo, por que a Elsa foi amaldiçoada com poder de gelo e por que o rei e a rainha morreram. Pois é. Vossa Majestade. Isso explica muita coisa pra gente, principalmente esses elementinhos aí que ficaram bem curiosos e bem misteriosos até então. Mas antes da gente conversar sobre isso, segura aí o coração e a ansiedade que vamos conversar sobre o que o rei Agnar pode ter feito pra deixar as estações aí bem zangadas e pistolas da vida com ele. Meu primeiro palpite é que ele pode ter desrespeitado algum lugar mágico ou tentado roubar um objeto precioso pra natureza. Bem parecido com aqueles filmes de maldição de múmia, sabe? Que o explorador tá lá dentro da pirâmide, aí ele gosta muito de uma pedra muito brilhante, preciosa, aí ele vai lá, pega a pedrinha, e aí uma grande maldição estoura, a pirâmide começa a balançar, e aí o cara fica amaldiçoado. Eu acho que foi alguma coisa assim que o rei Agnar fez. Talvez ele entrou num templo sagrado da natureza, gostou de um objeto, ele foi ganancioso, tentou roubar aquilo pra ele, aí a natureza resolveu puni-lo. Então eu acho que pode ter sido isso que aconteceu com o rei Agnar. Mas ele
também pode ter feito coisas menores, como ter poluído a natureza, ter iniciado um incêndio, alguma coisa assim que desrespeitou da mesma forma os elementais da natureza. Então ele fez alguma coisa horrível que deixou eles bem pistola da vida, mas por outro lado pode ter sido uma coisa mais simples, tipo bobeirinha adolescente. Então eu tô bem dividida entre esses dois palpites aí. Outro palpite meu é que além dele ter feito os elementos ficarem com raiva de Arendelle, o próprio rei também foi amaldiçoado, porque ele que foi o grande culpado de tudo isso, né? Majestade, nasceu com poderes ou foi maldição? Nasceu. E estão mais fortes. Então faz bastante sentido os elementos terem punido Arendelle, mas também terem punido individualmente o rei, e aí ter amaldiçoado ele para toda a eternidade. E acredito que a maldição dele foi ter a sua primeira filha amaldiçoada com algum poder, alguma maldição de alguma estação, e coincidentemente foi a estação do inverno, o poder da água, que é o poder do Nock. Não. Iremos protegê-la. Pode aprender a controlar, tenho certeza. E depois o próprio rei continuou amaldiçoado, até que no final de sua vida ele foi punido pela água e foi lá com seu naviozinho afundado e morreu afogado. Então todas as maldições dele são relacionadas com a água, com o inverno. A sua própria filha foi amaldiçoada com a estação do inverno, com o elemento água. O próprio rei morreu pelo elemento água. Então tem grandes chances dele ter uma briga enorme aí com o Nock e dele ter, assim, desrespeitado o Nock, sabe? Dele não ter feito algo para todas as estações e sim particularmente para o Nock, o espírito do oceano. Porque todas as maldições dele são relacionadas com a água, então seria bem curioso e bem legal se ele tivesse se mexido diretamente com o Nock e o Nock vem aí punindo ele há anos e anos e anos. Então talvez o rei Agnar poluiu um oceano, um lago, ou ele negou ajuda pro Nock que estava disfarçado de um velhinho, e por isso ele foi punido com uma grande maldição, duas grandes maldições relacionadas com a água. Então parece que o Nock tem uma grande birra com o rei Agnar e parece estar querendo punir ele a todo momento. Mas ela não vai lembrar que eu tenho poderes? É melhor assim. O que nos pode indicar que ele foi diretamente malvado com o Nock. Então eu acredito muito que isso que o rei Agnar fez quando ele era jovem deixou o Nock extremamente bravo, o que fez com que ele precisasse buscar vingança de todas as formas, punindo sua filha, destruindo sua família e depois destruindo a própria vida do rei e de sua esposa. Como conta as histórias nórdicas, o Nock é um espírito muito vingativo e protetor. Para ele gostar de você, você tem que ser uma pessoa muito digna de respeito, além de você ter que se provar para ele. Então qualquer coisa deixa ele irritado e não deve ser nada fácil retomar a confiança desse bichinho maluco. Então sim, eu acredito muito que o Nock pode ter matado o rei e a rainha de Arendelle, e aquele acidente do navio ter acontecido por causa dele. Agora pensando pelo outro lado, se não foi causado pelo Nock, se não foi ele que afundou o navio do rei e da rainha, se ele tivesse uma amizade com o rei, o Nock poderia ter salvado a vida deles, porque ele é o espírito do oceano, o guardião das águas, e ao ver algum amigo dele sendo afogado, com certeza o Nock salvaria a vida dessa pessoa. Então o fato do rei ter morrido prova mais uma vez que ele foi desrespeitoso com o Nock. Então ou o Nock causou isso pra ele, ou o Nock viu isso acontecendo, mas não fez nada pra salvar a vida do rei. Então se o rei Agnar fosse bonzinho, com certeza o Nock teria salvado a sua vida. Então o rei Agnar aí fez alguma coisa muito desagradável. Outro palpite meu é que naquele momento do trailer que o Nock se encontra com a Elsa, ele pode estar tentando mostrar pra ela como os pais dela morreram, e talvez até revelar que ele foi o grande culpado de tudo isso. Porém, a gente tem outro lado da moeda que é bem interessante também, uma outra teoria aí que eu fiz pra vocês. Se segura aí que isso vai pipocar a sua mente, saca só. E se o rei não tivesse sido desrespeitoso com o Nock, na verdade conseguiu ter a confiança dele, e no final o Nock salvou a vida dele e levou ele pra um lugar distante e desconhecido? Tem grandes chances disso ser verdade, hein? Como o Nock é o grande protetor das águas e oceanos, quando o rei se afogou e o navio afundou, ele poderia ter ajudado o rei e a rainha e ter levado os dois para um lugar seguro. Porém, como a Arendelle não encontrou o corpo deles, até porque seria impossível encontrar dois corpos no oceano infinito, a Arendelle decidiu e concluiu que eles poderiam estar mortos, e por isso avisou todos do reino que eles estavam mortos e fez aquele funeral simbólico, né? Porque mesmo se ele tiver morrido de verdade, seria impossível encontrar o corpo. Então a gente realmente não tem uma confirmação 100% de que eles realmente morreram no filme. Então, como a Arendelle não achou o corpo, decidiu que eles estavam mortos, mas na verdade o Nock pode ter salvado a vida deles e levado eles para uma outra ilha. Isso seria incrível, né? Então eu tenho aí dois palpites principais. O rei foi malvado com o Nock no passado e o Nock matou ele e a rainha.
Ou 2, o rei se provou digno pro Nock e o Nock salvou a vida dele e da rainha e levaram eles pra uma terra distante. E possivelmente naquela cena que ele tá com a Elsa, ele pode ter prometido pra ela que a levaria até os pais dela. Seria um momento muito único e muito emocionante. E aí, o que você acha dessa suposição? Qual dessas duas você acredita mais? Você acredita que o Nock matou o rei e a rainha, ou você acha que o Nock salvou eles e levou eles pra uma outra ilha? Eu particularmente gosto dessas duas ideias. Eu não sei qual que ficaria mais incrível no filme, a Elsa ter raiva do Nock ou a Elsa pedir pro Nock pra levar ela até os pais dela. Eu realmente não sei qual que ficaria mais genial, então deixo isso na mão de vocês. Qual desses dois palpites você acha que ficaria mais incrível e qual deles você acha que é mais verdadeiro? Então é isso, pessoal, ficamos por aqui com o nosso vídeo de hoje. Espero que você gostar dessa teoria envolvendo o Nock e os pais da Elsa e possivelmente sobre o que vai acontecer em Frozen 2. Se você quer saber as ceninhas que foram reveladas, assiste aqui esse vídeo que tá nos cards e também toda a minha playlist de Frozen 2 que tem um monte de vídeo legal. E se você assistiu até aqui, lembra de deixar o seu like, de se inscrever, ativar as notificações e de comentar na sua perguntinha do final do vídeo. Você acha que o Nock vai ser amigo ou inimigo da Elsa? Comenta aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!